Confissão de Fé de Westminster, comentada por Rod. Capítulo 2. De Deus e da Santíssima Trindade. Seção 1. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, soberano, absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho de sua própria e imutável e justíssima vontade, para a sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, riquíssimo em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, é o galardoador daqueles que diligentemente o buscam, e sobretudo justíssimo e muito terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado e de modo algum inocenta o culpado. Seção 2. Deus possui em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança, e é o único, todo suficiente em si e para si, não tendo necessidade alguma das criaturas que ele mesmo criou, não derivando delas glória alguma, mas apenas manifestando sua própria glória nelas, por meio delas, para elas e sobre elas. Ele é a única fonte de toda a existência, de quem, através de quem e para quem são todas as coisas, e sobre elas exerce ele pleno e soberano domínio para fazer por meio delas, para elas e sobre elas, tudo quanto lhe apraz. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, de modo que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus mandamentos, da parte dos anjos e dos homens, bem como de toda e qualquer criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço ou obediência, os quais lhe aprouve requerer deles. Exposição. Estas sessões ensinam as seguintes proposições. 1. Que há um só Deus vivo e verdadeiro. 2. Este Deus é um espírito pessoal e soberano, sem membros físicos e sem paixões. Ele possui em si mesmo e de si mesmo todas as perfeições absolutas. Ele possui todas as perfeições relativas com respeito às suas criaturas. Ele é autoexistente e absolutamente independente, o único que sustenta, possui e soberanamente dispõe de todas as suas criaturas. Que há um só Deus vivo e verdadeiro. Sempre houve inumeráveis deuses falsos, e o título Deus tem sido aplicado aos anjos. Salmo 98, 1 e 6, em virtude de sua autoridade, e Satanás é chamado o Deus deste mundo, 2 Coríntios 4:4, em virtude de seu usurpado domínio sobre os perversos, em oposição, pois, às reivindicações dos falsos deuses, e em exclusão de todo uso figurado do termo, afirma-se que existe um só Deus, o único Deus vivente. Essa afirmação inclui duas proposições. A. Há um só Deus. B. Este único Deus é uma unidade absoluta, sendo impossível qualquer divisão. Que há um só Deus prova-se
A partir do fato de que todo argumento que estabelece o ser de Deus sugere a existência de um só. Deve haver uma primeira causa, mas não há evidência de haver mais de uma. Deve haver uma inteligência designadora e um governante moral, mas tampouco o argumento do desígnio ou da consciência sugere haver mais de um. A criação, em toda a sua extensão, constitui um só sistema, preservando a unidade absoluta de desígnio, e por essa razão, evidentemente, emanando de uma única inteligência designadora. O mesmo procede em relação ao sistema de governo providencial. O senso de responsabilidade moral, inato no homem, testifica em favor da unidade da fonte de toda a autoridade absoluta. Todos os instintos e hábitos cultivados da razão nos levam a olhar para a imutabilidade do mundo fenomenal para trás e para cima com base na unidade absoluta, que, sendo infinita e absoluta, necessariamente exclui divisão e rivalidade. As Escrituras afirmam constantemente esta verdade. Deuteronômio 6:4, 1 Coríntios 8:4. A unidade indivisível deste Deus único é provada pelos mesmos argumentos. Pois uma divisão essencial na única deidade, com efeito, constituiria dois deuses. Além disso, as Escrituras nos ensinam que a Trindade cristã é um Deus indivisível. Eu e meu Pai somos um. João 10:30. Este é um espírito pessoal e livre, sem membros físicos e sem paixões. Há uma forma muito antiga, prevalecente e persistente de pensar que permeia uma grande porção de nossa literatura na atualidade, o qual tende a fazer uma combinação de Deus com o mundo e a identificá-lo com as leis da natureza, da ordem e da beleza da criação. De um modo ou outro, ele é considerado como que mantendo com o fenômeno da natureza a relação de alma e corpo, ou de todas as partes, ou da substância permanente e modos transitórios. Ora, todos os argumentos que estabelecem a existência de um Deus concordam com as Escrituras em estabelecê-lo como um espírito pessoal distinto do mundo. Por espírito, queremos dizer o sujeito a quem pertencem os atributos de inteligência, emoção e vontade como propriedades ativas. Onde essas se juntam, há personalidade distinta. O argumento do desígnio prova que a grande primeira causa, a quem o sistema do universo deve referir-se, possui tanto inteligência, benevolência, quanto vontade em selecionar os fins e em escolher e adaptar os meios para efetuar esses fins. Portanto, ele é um espírito pessoal. O argumento do senso de responsabilidade moral inato em todos os homens prova que somos sujeitos a um legislador supremo, exterior e superior às pessoas que governam, alguém que toma conhecimento a nosso respeito e quer ter-nos em estrita consideração pessoal. Portanto, ele é um espírito pessoal, distinto de, ainda que intimamente associado a, os súditos a quem governa. Conhecemos espírito pela autoconsciência e pela afirmação de que Deus é espírito. Afirmamos que ele possui em perfeição infinita todas aquelas propriedades que pertencem aos nossos espíritos. A. Porque as Escrituras afirmam que fomos criados à sua imagem. B.
porque ele atribui todas essas propriedades individualmente. C, porque nossa natureza religiosa demanda que as reconheçamos nele. D, porque seu exercício se evidencia em suas obras de criação e providência, e porque foram possuídas pela natureza divina em Cristo. E negamos que as propriedades da matéria, tais como membros físicos, lhe pertençam. Fazemos tal negação porque não há evidência de que ele possua quaisquer dessas propriedades, e porque, à luz da própria matéria e suas disposições, é inconsistente com aquelas perfeições infinitas e absolutas que pertencem à sua essência, tais como simplicidade, imutabilidade, unidade, onipresença, etc. Quando as Escrituras, em condescendência com nossa debilidade, expressam o fato de que Deus ouve, dizendo que ele possui ouvidos, ou que exerce poder, atribuindo-lhe mãos, evidentemente falam metaforicamente, porque no caso dos homens, as faculdades espirituais são exercidas através de órgãos físicos. E quando mencionam seu arrependimento, sua tristeza ou zelo, elas usam também linguagem metafórica, nos ensinando que ele age em relação a nós como uma pessoa quando agitada por tais emoções. Tais metáforas são característico mais do Velho do que do Novo Testamento e ocorrem, na maioria dos casos, em passagens altamente retóricas dos livros poéticos e proféticos. Ele possui em si mesmo, e de si mesmo, todas as perfeições absolutas. Ele possui, em relação às criaturas, todas as perfeições relativas. Os atributos de Deus são as propriedades de sua natureza autoperfeita. As que são absolutas são aquelas que pertencem a Deus, considerando unicamente pelo prisma de si mesmo, tais como autoexistência, imensidade, eternidade, inteligência, etc. As que são relativas são aquelas que o caracterizam em sua relação com suas criaturas, tais como onipresença, onisciência. É evidente que só podemos conhecer essas propriedades de Deus na medida em que Ele condescendeu revelar-nos, e só até onde Ele quis revelar-nos. A pergunta, pois, é o que Deus nos revelou de suas perfeições em sua palavra. Deus é descrito como sendo infinito em seu ser. Por isso, ele não pode ser sujeito a nenhuma das limitações de tempo ou espaço. Ele é eterno e enche toda a imensidão. Estas três, pois, são as perfeições comuns de todas as propriedades que pertencem à sua essência. Ele é infinito, eterno, onipresente em seu ser. Infinito, eterno, onipresente em sua sabedoria, em seu poder, em sua justiça, etc. Quando Deus é descrito como sendo infinito em seu conhecimento ou em seu poder, queremos dizer que Ele conhece todas as coisas e que pode efetuar tudo quanto queira, sem limite algum. Quando dizemos que Ele é infinito em sua verdade, ou em sua justiça, ou em sua bondade, queremos dizer que Ele possui essas propriedades em perfeição absoluta. Sua imensidade. Ao atribuirmos esta perfeição a Deus, queremos dizer que sua essência enche todo o espaço
Isso não pode ser efetuado pela multiplicação de sua essência, visto ser ele sempre uno e indivisível, nem através de sua extensão ou difusão, como o éter, através dos espaços interplanetários, visto ser ele um espírito puro. O Espírito de Deus, como o espírito de uma pessoa, é uma unidade absoluta, sem extensão nem dimensões. Portanto, toda a deidade indivisível está na totalidade de seu ser, simultaneamente presente em cada parte do tempo e em cada ponto do espaço. Ele é absolutamente imenso desde a eternidade. Ele sempre foi onipresente em sua essência e em todas as propriedades dela. Desde a criação, em cada átomo e em cada elemento de que ela consiste. Embora Deus seja essencial e igualmente onipresente em relação a todas as criaturas, em todos os tempos, todavia, visto que Ele se manifesta variadamente em diferentes tempos e lugares, as suas criaturas inteligentes, assim, Ele é descrito como estando peculiarmente presente em relação a elas, sob tais condições. Portanto, Deus estava presente em relação a Moisés na sarça ardente. Êxodo 3, 2 a 6. E Cristo prometeu estar no meio de 2 ou 3 que se reúnam em seu nome. Mateus 18, 20. Sua eternidade. Ao afirmar que Deus é eterno, queremos dizer que sua duração não tem limite e que sua essência, em duração infinita, é absolutamente perfeita. Ele não poderia ter qualquer princípio, nem poderia ter nenhum fim, e em sua essência, em sua existência, não pode haver sucessão de pensamentos, sentimentos ou propósitos. Em seu conhecimento, não pode haver acréscimo, nem mudança quanto ao seu propósito. Daí, o passado e o futuro são tão concomitantes e imutavelmente presentes com Ele quanto o é agora. Daí sua existência ser um presente permanente e contínuo. Um presente perenemente contínuo, todo abrangente, o qual é sempre contemporâneo com os tempos, a escoar sempre de suas criaturas. Seu conhecimento, que jamais pode sofrer qualquer mudança, eternamente reconhece suas criaturas e suas ações em seus diversos lugares no tempo. E suas ações sobre suas criaturas fluem dele nos momentos precisos, predeterminados em seu imutável propósito. Daí Deus ser absolutamente imutável em seu ser e em todos os modos e estados dele. Em seu conhecimento, suas emoções, seus propósitos e, consequentemente, em seu envolvimento com suas criaturas, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O conselho do Senhor é para sempre, os pensamentos de seu coração por todas as gerações. Salmo 33, 11. A inteligência infinita de Deus, incluindo onisciência e sabedoria absolutamente perfeita, é claramente ensinada na Escritura. O conhecimento de Deus é infinito, não só quanto à extensão dos objetos que ele abrange, mas também quanto à sua perfeição. Conhecemos as coisas somente quando se põe no alcance de nossos órgãos perceptivos e somente em suas qualidades inerentes. Deus as conhece imediatamente
à luz de sua própria inteligência e em sua natureza essencial. Conhecemos as coisas sucessivamente, como elas se nos apresentam, e quando passamos inferencialmente do conhecimento para o antes desconhecido, Deus conhece todas as coisas eternamente por sua intuição direta e todo compreensiva. Nosso conhecimento é dependente, o de Deus é independente. O nosso é fragmentário, o de Deus é total e completo. O nosso é, em grande medida, transitório. O de Deus é permanente. Deus conhece a si próprio, as profundezas de seu próprio ser infinito e eterno, a constituição de sua natureza, as ideias de sua razão, os recursos de seu poder, os propósitos de sua vontade. Ao conhecer os recursos de seu poder, ele conhece todas as coisas possíveis. Ao conhecer os imutáveis propósitos de sua vontade, ele conhece tudo o que existiu e que existirá em função desse propósito. Sabedoria pressupõe conhecimento, e é essa excelente aplicação prática que a inteligência e vontade absolutamente perfeitas de Deus fazem de seu infinito conhecimento. Ela é exercida na eleição de fins gerais e especiais, e na eleição de meios para a concretização de fins, e é gloriosamente ilustrada no sistema perfeito das obras da criação. Providência e graça de Deus. Onipotência de Deus. A onipotência de Deus é a infinita eficiência que reside na essência divina e é dela inseparável para efetuar tudo quanto ele quer, sem limitação alguma, salvo quando se opõe às perfeições absolutas e imutáveis de sua própria natureza. O poder de Deus é tanto ilimitado em sua extensão, quanto infinitamente perfeito em seu método de ação. Somos cônscios de que as faculdades inerentes de nossa vontade são muito limitadas. Nossa vontade só pode agir diretamente sobre o curso de nossos pensamentos e de umas poucas ações corpóreas, e só pode controlá-los muito imperfeitamente. O poder inerente à vontade de Deus age diretamente sobre seus objetos e efetua absoluta e incondicionalmente tudo o que ele pretende. Operamos através de meios. O efeito, às vezes, só segue remotamente, e nossa ação é condicionada por circunstâncias externas. Deus age imediatamente, com ou sem meios, como lhe apraz. Quando age através de meios, é uma condescendência, visto que são os meios que recebem de seu poder toda a sua eficácia, não seu poder dos meios. E o poder de Deus é absolutamente dependente de tudo o que é externo à sua própria natureza todo perfeita. O poder de Deus é o poder de sua essência todo perfeita e autoexistente. Ele tem poder absolutamente ilimitado para fazer tudo quanto sua natureza lhe determina querer. Mas esse poder não pode ser dirigido contra a sua natureza. Os princípios últimos da razão e da moral, certa e errada, não são produtos do poder divino, mas são
princípios da natureza divina. Deus não pode mudar a sua natureza, não pode mudar a natureza do certo e errado, porque Ele não fez a si próprio. E esses têm sua determinação em suas próprias perfeições eternas. Ele não pode agir ignorante ou incorretamente, não por carência de poder no tocante ao agir, mas por carência de vontade, visto que Deus é eterno, imutável, perfeitamente livre e espontaneamente sábio e justo. A onipotência de Deus é ilustrada ainda, que nunca exaustivamente, em suas obras da criação e providência. O poder de Deus é exercido em sua vontade, mas ali permanece sempre uma infinita reserva de possibilidade por trás do real exercício do poder, visto que o Criador sempre e infinitamente transcende sua criação. A bondade absolutamente perfeita de Deus. A perfeição moral de Deus é uma justiça absolutamente perfeita. Relativamente às suas criaturas, sua perfeição moral infinita sempre apresenta aqueles aspectos que sua sabedoria infinita decide ser apropriado ao caso. Ele não é alternadamente misericordioso e justo, nem parcialmente misericordioso e justo. Ambos são definidos, ambos estão igual e espontaneamente em sua natureza. E ambos são perfeita e livremente harmonizados pela infinita sabedoria dessa natureza. Sua bondade inclui benevolência ou bondade, vista como uma disposição a promover a felicidade de suas criaturas sensitivas. Amor ou bondade, vista como uma disposição a promover a felicidade das criaturas inteligentes e a considerar com complacência suas excelências. Misericórdia ou bondade exercida para com o miserável. Graça ou bondade exercida para com o indigno. A graça de Deus para com o indigno evidentemente repousa sobre sua vontade soberana. Mateus 11:26, Romanos 9:15. E só pode ser-nos assegurada por meio de uma revelação positiva. Nem a razão, nem a consciência, nem a observação da natureza pode assegurar-nos, independentemente de sua própria revelação especial, que ele será gracioso para com o culpado. Nosso dever é perdoar as injúrias como indivíduos. Nada temos a ver com o esquecer, nem com o perdoar o pecado. Que a bondade de Deus é absolutamente perfeita e inexaurível, prova-se tanto à luz da experiência universal quanto à luz da Escritura. Tiago 1:17, 5:11. É exercida, contudo, não em fazer a felicidade de suas criaturas indiscriminada e incondicionalmente um fim principal, mas é considerada por sua sabedoria para a concretização dos fins supremos de sua própria glória e sua excelência. Deus é absolutamente verdadeiro. Há uma propriedade comum de todas as perfeições e ações divinas. Seu conhecimento é absolutamente acurado.
Sua sabedoria é infalível, sua bondade e justiça são perfeitamente verdadeiras ante o padrão de sua própria natureza. No exercício de todas as suas propriedades, Deus é sempre autoconsciente. Ele é também sempre absolutamente verdadeiro em relação às suas criaturas, em todas as suas comunicações, sincero em suas promessas e ameaças e fiel em seu cumprimento. Isso põe o fundamento de toda a confiança racional na constituição de nossa própria natureza e na ordem do mundo externo, tanto quanto numa revelação supernatural e divinamente creditada. Ela garante a validade da informação de nossos sentidos, a verdade das instituições da razão e da consciência, a precisão das inferências do entendimento e a credibilidade geral do testemunho humano e, preeminentemente, a confiabilidade de toda a palavra das Escrituras inspiradas. A justiça infinita de Deus. Esta, considerada em termos absolutos, é a justiça todo perfeita do ser de Deus considerado em si mesmo. Considerada em termos relativos, é sua natureza infinitamente justa em exercício como o governador moral de suas criaturas inteligentes na imposição de leis justas e em sua justa execução. Ela aparece na administração geral de seu governo, visto como um todo e distributivamente em seu procedimento em relação aos indivíduos, aquele tratamento que equitativamente lhes pertence, conforme seus próprios convênios, em seus próprios méritos. Deus é voluntariamente justíssimo, mas sua justiça é um produto opcional, não mais de sua vontade do que de seu ser autoexistente. Ela é um princípio imutável de sua divina constituição. Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Abacuque 1:13. Ele não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Deus não faz suas exigências simplesmente porque queira, mas as faz porque são justas. A justiça infinita de seu ser imutável é que determina que ele considere e trate todo o pecado como intrinsecamente odioso e merecedor de punição. A punição do pecado e seu consequente desestímulo é um benefício óbvio aos súditos de seu governo em geral. Ela é uma revelação da justiça em Deus e um poderoso estimulante à existência moral neles, seus súditos. Mas Deus odeia o pecado porque ele é intrinsecamente odioso e o pune porque tal punição é intrinsecamente justa. Isso se pode provar à luz das declarações diretas da Escritura. A minha é a vingança e a recompensa, Deuteronômio 32:35, conforme forem as obras deles, assim serão sua retribuição, Isaías 59:18. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. 1 Tessalonicenses 1:6. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que as fazem. Romanos 1:32. As Escrituras ensinam que o sofrimento vicário da culpa devida a seu povo, efetuada por Cristo como seu substituto, era absolutamente necessário para fazer com que Deus pudesse
continuar justo e ao mesmo tempo o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. Se a justiça procede da lei, então Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Gálatas 3:21. Isto é, se Deus pudesse, em consonância com a justiça, perdoar os pecadores sem um ato expiatório, na verdade, ele não teria sacrificado seu próprio filho, pois isso teria sido em vão. É um juízo universal dos pecadores despertados que seu pecado merece punição e que a justiça imutável o exige. E essa é a sentença universalmente pronunciada pelo senso moral dos homens iluminados com respeito a todo o crime. O mesmo princípio imutável de justiça era inculcado por todos os sacrifícios divinamente designados na dispensação mosaica. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. Ela tem sido também ilustrada nos ritos sacrificiais de todas as nações pagãs e em todas as leis e punições humanas. A santidade infinita de Deus. Às vezes, esse termo é aplicado a Deus para expressar sua pureza perfeita. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Levíticos 11:44. Nesse caso, ela é um elemento de sua justiça perfeita. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmo 145:17. Às vezes, expressa sua majestade transcendentemente augusta e venerável, que é o resultado de todas as suas perfeições harmoniosas e combinadas em uma só perfeição de excelência absoluta e infinita. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Isaías 6:3. Deus é autoexistente e absolutamente independente, o único mantenedor, proprietário e soberano árbitro de suas criaturas. Visto ser Deus eterno e ter criado do nada todas as coisas que existem além de si próprio, segue-se que seu próprio ser teria sido a causa de sua existência intrínseca, isto é, que ele é autoexistente, que ele é absolutamente independente em seu ser, propósitos e ações de todos os demais seres, que todos os demais seres de direito lhe pertencem e de fato são absolutamente dependentes dele em seu ser e a ele sujeitos em suas ações e destinos. A soberania de Deus é seu direito absoluto de governar e dispor da obra de suas mãos, segundo o seu próprio beneplácito. Esta soberania repousa não em sua vontade de forma abstrata, mas em sua adorável pessoa. Consequentemente, ele é uma soberania infinitamente sábia, justa, benevolente e poderosa, ilimitada em relação a tudo quanto se encontra fora de suas próprias perfeições.
As bases de sua soberania são: 1. Sua infinita superioridade. 2. Sua posse absoluta de todas as coisas como criadas por ele. 3. A perpétua e absoluta dependência de todas as coisas a ele, para que existam, e de todas as criaturas inteligentes, para que sejam felizes. Deuteronômio 4, 25 e 35. Apocalipse 4, 10. Seção 3. Na unidade da deidade, há 3 pessoas, de uma só substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e o Deus Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Exposição. Havendo antes mostrado que não há senão um único Deus, vivo e verdadeiro, e que suas propriedades essenciais abrangem todas as perfeições, esta seção afirma em aditamento: 1. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um, é igualmente aquele único Deus, e que a essência divina é indivisível, e todas as perfeições e prerrogativas divinas pertencem a cada um no mesmo sentido e grau. 2. Que esses títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, são não diferentes nomes da mesma pessoa em diferentes relações, mas das diferentes pessoas. 3. Que essas 3 pessoas divinas são distinguidas umas das outras por certas propriedades pessoais e são reveladas numa certa ordem de subsistência e de operação. Essas proposições abrangem a doutrina cristã da Trindade, 3 em unidade, a qual não encontra lugar na religião natural, embora seja muitíssimo revelada nas Escrituras inspiradas, indistintamente, talvez, no Antigo Testamento, mas com especial precisão no Novo Testamento. Pai, Filho e Espírito Santo são cada um igualmente o único Deus, e a essência indivisível de todas as perfeições e prerrogativas divinas pertencem a cada um no mesmo sentido e grau. Visto que não há senão um só Deus, a causa primeira, infinita e absoluta, sua essência, seu ser espiritual, não pode ser dividido. Se, pois, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são aquele Deus único, eles devem, cada um, de per si, igualmente consistir daquela mesma essência. E visto que os atributos de Deus são as propriedades inerentes de sua essência, então, eles são inseparáveis daquela essência, e segue-se que, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo consistem da mesma essência numérica, então devem ter em comum os mesmos atributos idênticos, isto é, há comum a eles a inteligência única e a vontade única, etc. As Escrituras estão cheias das evidências desta verdade fundamental.
nunca foi questionado se o Pai é Deus, que o Filho é o Deus verdadeiro, prova-se pelas seguintes considerações. Cristo existiu antes que houvesse nascido da Virgem. Ele estava com o Pai antes que o mundo viesse a existir. João 8,58, 17,5. Ele veio ao mundo, ele desceu do céu. João 3,13, 16,28. Todos os nomes e títulos de Deus são constantemente aplicados a Cristo e a ninguém mais, exceto ao Pai e ao Espírito Santo, como Jeová, Jeremias 23,6, Deus poderoso, Pai eterno, Isaías 9,6, Deus, João 1,1, Hebreus 1,8, Deus acima de tudo, Romanos 9,5, o verdadeiro Deus e a vida eterna, 1 João 5,20, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, Apocalipse 1,8. Todos os atributos divinos são predicados dele. Eternidade, João 8,58, 17,5, Apocalipse 1,8, 22,13. Imutabilidade, Hebreus 1, 10 e 11, 13, 8. Onipresença, Mateus 18, 20, João 3, 13. Onisciência, Mateus 11, 27, João 2, 24 e 25, Apocalipse 2, 23. Onipotência, João 5, 17 e Hebreus 3. As Escrituras atribuem a Cristo todas as obras divinas, a criação, a preservação e o governo providente, o juízo final, a doação da vida eterna, o envio do Espírito Santo, a santificação. As Escrituras declaram que o culto divino deve ser-lhe prestado. Os homens devem ser batizados no nome de Jesus, tanto quanto nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Jesus é invocada na bênção apostólica, que o Espírito Santo é o verdadeiro Deus. Prova-se de maneira semelhante. Ele é chamado Deus. O que o Espírito diz, Jeová o diz. Comparem-se Isaías 6, 8 e 9 com Atos 28, 25 e 26. E Jeremias 31, 33 com Hebreus 10, 15 e 16. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Atos 5, 3 e 4. As perfeições divinas são-lhe atribuídas: onisciência, onipresença, onipotência. Obras divinas são-lhe atribuídas: a criação, os milagres, a regeneração. A adoração divina deve ser-lhe prestada. Suas graciosas influências são invocadas na bênção apostólica. 2 Coríntios 13, 13. Somos batizados em seu nome. A blasfêmia contra o Espírito Santo jamais será perdoada. Esses títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, não são os nomes da mesma pessoa em diferentes relações, mas de diferentes pessoas. Visto que não há senão uma só essência espiritual, indivisível e inalienável, que é comum ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e que, visto que eles têm em comum uma só inteligência, um só poder, uma só vontade, etc., que são infinitos, quando dizemos que são pessoas distintas, não queremos dizer que uma é tão inseparável da outra quanto uma pessoa humana é de todas as outras.
Seu modo de subsistência numa só substância deve continuar para nós um profundo e perene mistério, quanto transcende a toda e qualquer analogia. Tudo o que nos é revelado é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são tão distintos quanto relacionados, que usam mutuamente o pronome pessoal eu, tu, ele, ao falar um com o outro, ou um nobre um sobre o outro. Daí Cristo se dirige constantemente ao Pai, ele fala do Pai e do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E assim Cristo fala do Espírito Santo: eu o enviarei, ele testificará de mim, a quem o Pai enviará em meu nome. Que mutuamente se amam, agem em harmonia uns com os outros e através uns dos outros, e se aconselham reciprocamente. O Pai envia o Filho, e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. O Pai dá mandamento ao Filho. O Espírito não fala de si mesmo. Ele testifica de e glorifica a Cristo, que são eterna e imutavelmente relacionados como Pai e Filho e Espírito Santo. Isto é, o Pai é o Pai do Filho, e o Filho é o Filho do Pai, e o Espírito é o Espírito do Pai e do Filho, que operam juntos numa economia perfeitamente harmoniosa de operações sobre a criação. O Pai criando e se ocupando de forma suprema da administração geral. O Filho encarnando-se na natureza humana e como o Theotropos, exercendo as funções medianeiras de profeta, sacerdote e rei. O Espírito Santo fazendo sua graça onipresente e aplicando-a às almas e corpos de seus membros. O Pai, a origem e fonte absolutas da vida e da lei. O Filho, o revelador. O Espírito Santo, o executor. Há nas Escrituras uma série de passagens nas quais todas as três pessoas são manifestadas como distintas e, não obstante, como divinas. Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13, Mateus 3, 13 a 17, João 15, 26, etc. Essas três pessoas divinas são distinguidas umas das outras por certas propriedades pessoais e são reveladas numa certa ordem de subsistência e de operação. Os atributos de Deus são as propriedades da essência divina e, por isso, comuns a cada uma das três pessoas, que são as mesmas em substância e, portanto, iguais em poder e glória. As propriedades de cada pessoa divina, por outro lado, são aqueles modos peculiares de subsistência pessoal e aquela ordem peculiar de operação que distinguem cada uma das outras e determinam a relação de cada uma com as outras. Isso nos é principalmente expresso pelos nomes pessoais, pelos quais são reveladas. A propriedade peculiar e pessoal da primeira pessoa é expressa pelo título Pai. Como uma pessoa, ele é eternamente o Pai de seu Filho unigênito. A propriedade peculiar e pessoal da segunda pessoa é expressa pelo título Filho. Como uma pessoa, ele é eternamente o unigênito Filho do Pai e, consequentemente,
a expressa imagem de sua pessoa e eterna palavra que estava no princípio com Deus. A propriedade peculiar e pessoal da terceira pessoa é expressa pelo título Espírito. Esse título não pode expressar sua essência, visto que sua essência é também a essência do Pai e do Filho. Ele deve expressar sua eterna relação pessoal com as outras pessoas divinas, visto ser ele uma pessoa constantemente designada como o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Os três são expressos na Escritura numa ordem constante. O Pai primeiro, o Filho segundo, o Espírito terceiro. O Pai envia e opera através de ambos o Filho e o Espírito Santo. O Filho envia e opera através do Espírito. Nunca o reverso em qualquer caso. O Filho é enviado pelo Pai, age para o Pai e revela ao Pai. O Espírito é enviado por ambos, age para ambos e revela a ambos, o Pai e o Filho. As pessoas são tão eternas quanto a essência, iguais em honra, poder e glória. As três pessoas são um só Deus, sendo iguais em essência e perfeições divinas. Eu e meu Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Aquele que vê o Filho tem visto o Pai. A declaração mais antiga e universalmente aceita de todos os pontos envolvidos na doutrina da Trindade se encontra no credo do Concílio de Nicéia 325 DC, aperfeiçoada pelo Concílio de Constantinopla 381 DC, e é apresentada em sua forma plena no primeiro capítulo da introdução deste volume.